Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Creio que não somente Tito, mas todos nós que já recebemos essa salvação, não podemos deixar de falar daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso, daquilo que realmente faz com que nós possamos entender que nós temos um valor: salvação. Salvação para todos, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Carta que Paulo escreveu a Tito, falando sobre a salvação, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos atentar para esta tão grande salvação. A salvação ela é para todos os seres humanos na face da terra hoje têm a condição de serem salvos. Porém, nem todos querem saber da salvação. A palavra no livro de João, capítulo 1, fala que para aqueles que o receberam, todos aqueles que creram nele, creram no Senhor Jesus Cristo e receberam assim a sua palavra, o seu evangelho, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porém, nos dias em que estamos vivendo, irmãos, a salvação para muitos é algo banal, é algo que não tem muito valor. É algo que está se deixando de lado. É algo que os homens hoje perguntam-se a alguns: você tem certeza da sua salvação? E muitas vezes a pessoa ela não sabe responder. Está na igreja, canta, prega, pula, faz aviãozinho, faz tanta coisa, mas muitas vezes quando é questionado sobre a salvação, a pessoa ela não consegue responder. Não tem uma firmeza para responder. O crente salvo na pessoa de Jesus Cristo, o crente que sabe que o seu nome está escrito no livro da vida, o crente que foi perdoado os seus pecados, aleluia, que não anda mais segundo as concupiscências mundanas, mas anda conforme o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus. Esse crente ele pode bater no peito e falar assim: olha, eu creio que eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. O meu nome está escrito no livro da vida. Enquanto eu for fiel, permanecerá lá. Crente que tem medo de dizer que é salvo, está correndo risco. Crente que tem medo de pregar o evangelho, está com dificuldade de encarar a salvação verdadeira. Porque a salvação, como nós lemos, fala aqui, ensinando-nos a renunciar à impiedade e à concupiscência, ensinando-nos a renunciar à impiedade e à concupiscência mundana. O que é impiedade? Impiedade é quando o cidadão conhece a verdade e não pratica. Faz tudo errado e continua fazendo porque ele já se candidatou como ímpio. E muitas vezes ele fala assim: olha, a salvação para mim não tem valor. Eu posso fazer o que eu quiser, ando do jeito que eu quiser, ando para onde eu quiser e penso e falo o que eu quiser. Para esse irmão,
só resta juízo. Só resta juízo. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, aleluia, mesmo que nós falhamos muitas vezes no caminho, mesmo que muitas vezes nós até fraquejamos na fé, mesmo que muitas vezes, irmãos, até paramos no meio do caminho, mas se eu reconhecer a misericórdia do Senhor, se eu reconhecer o sacrifício vivo na cruz do Calvário, aleluia, e pedir perdão e misericórdia ao Senhor, Ele é fiel e misericordioso. Ele perdoa e Ele nos fortalece novamente. Salvação quer dizer livramento. O livramento que chega, livramento, chegar na meta final com segurança. Salvação, chegar na meta final com segurança. Nós sabemos que o mundo passará pela grande tribulação, o mundo passará pelo castigo, pelo juízo de Deus, mas a igreja não. Aleluia, nós seremos livres, estaremos em segurança, a igreja estará em segurança nesse período da grande tribulação. Hoje nós passamos momentos difíceis, momentos angustiantes, momentos as quais nós muitas vezes falamos: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso tudo? Que luta, que provação, que situação é essa? Mas meu irmão, fique tranquilo, ainda não é a grande tribulação não. Isso é para que nós não ficamos acomodados, não venhamos ficar acomodados, irmão. O mundo sabe que vão passar por isso. O mundo sabe que vai passar por isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Está escrito assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para alcançar a salvação você precisa vencer. Para alcançar a salvação você precisa permanecer fiel até o fim. Aleluia. O dano da segunda morte, por quê? Porque muitos vão ressuscitar para o quê? Para a condenação. Vão ressuscitar para a condenação. Isso vai ser terrível. A pessoa já morre sabendo que vai ser condenado, depois ainda vai ressuscitar para sofrer mais ainda. Pense na situação que está esta alma. Mas aqueles que esperam no Senhor vão ressuscitar para a vida. Aleluia, para louvor e glória eterna. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 16 fala que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Se não é para comparar, irmão, então a gente devemos glorificar o Senhor em tudo. Se eu tenho certeza da minha salvação, eu posso glorificar o Senhor em tudo. Está difícil, glória a Deus. Está sendo pressionado muitas vezes pelo inimigo, glorifica o Senhor. Porque o inimigo sabe que você tem um valor, e o valor que você tem, ele quer tirar de você. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Esse valor que você tem, ninguém pode tirar da tua vida. Ninguém pode tirar. Eu posso. Diabo nem aflição, nada neste mundo, nem principados, nem potestade, nada disso pode tirar a minha coroa. Mas eu preciso permanecer fiel até o fim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Os homens que detêm a verdade em injustiça. Hoje, para conhecer a verdade, praticamente todo mundo tem condição de conhecer a verdade. Quem é a verdade, irmãos? Quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos têm condição de conhecer Jesus. Todos têm condição de experimentar quão bom é estar em Jesus, estar com Jesus e ter Jesus na sua vida. Porém, os homens hoje estão transformando a verdade do Senhor em mentira. Como já falamos algumas vezes, hoje, às vezes o camarada fala de uma mentira com tanto prazer, com tanta consciência, que muitas vezes essa mentira para muitos se torna verdade. Estão trocando aquilo que é certo por coisas que não têm nenhum valor. Estão trocando a justiça pela injustiça. Digo de um modo geral, não somente no meio dos cristãos não, mas de um modo geral, a sociedade hoje apoia mais a injustiça do que a justiça. Apoia mais as coisas que destroem a vida do homem, que afastam o homem de Deus, do que aproximar o homem de Deus. Isso é a mentalidade do mundo ímpio lá fora. Mas a mentalidade dos santos em Cristo Jesus é diferente. Aleluia, a mentalidade nossa, a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, a justiça impera em nossa vida. A santificação deve também imperar. Aleluia, uma vida, aleluia, uma vida da qual nós possamos assim, mesmo que falharmos com o irmão, meu irmão me perdoa. Ter essa sensibilidade de chegar para o outro, pedir perdão e andarmos em comunhão. Aleluia. Para os homens lá fora, para o mundo hoje, para o mundo ímpio, isso aí não existe mais. Não existe mais um amor verdadeiro. Não existe mais uma paz verdadeira. Não existe mais comunhão verdadeira, irmãos. Não existe. Porque é chegada a última hora do povo de Deus na face da terra. Aleluia. A gente sempre gosta de falar também a respeito do relógio. O relógio do juízo final. Alguém já ouviu falar aqui, né? Os cientistas têm esse tal desse relógio do juízo final, né? Eles estão acompanhando todos os acontecimentos no mundo. E eles chegaram a um ponto de dizer que só falta alguns segundos. Alguns segundos. Há um tempo atrás faltava 5 minutos. Mas eles já falaram, olha, só falta alguns segundos para a destruição do mundo. Entende, irmão? Eles não sabem, eles não têm prazer que você tem. Eles não têm, aleluia, a presença marcante do Espírito Santo que nós temos. Eles não têm consciência do Deus maravilhoso que nós temos, que nós servimos. Mas eles estão mais preocupados com a destruição do mundo do que os crentes hoje com a volta de Jesus. Estão preocupados. Estão aí querendo explorar, inventam um país ou planetas próximos da Terra para que possam fugir para lá, né? Isso é invenção. Inventam um escape para tudo, eles estão inventando um escape. Tem os bunkers aí que eles inventaram, aquelas casas subterrâneas, tudo para fugir da ira de Deus. Não é bem o fim do mundo, mas é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus que há de vir, e está vindo de uma maneira muito rápida.
Se os homens já estão se preparando e preocupados com isso, que a qualquer momento isso vai acontecer, meu irmão, nós que estamos apenas passando pela sombra das aflições, princípio, nós estamos passando apenas só para nós sabermos o que vai acontecer amanhã. E quantos só em passar por isso já estão negando a fé, já estão deixando Jesus Cristo, abandonando o evangelho verdadeiro, salvífico, aleluia, evangelho santo, para ir atrás de outro tipo de evangelho. Aleluia, o evangelho dos homens hoje, o evangelho da religiosidade de hoje, é o evangelho da consciência mundana, porque pensam apenas no seu bel prazer, naquilo que está no seu coração, não no coração de Deus. Porque o que está no coração de Deus, irmãos, é que nós vivamos em união. O que está no coração de Deus, irmãos, é que nós nos respeitemos uns aos outros. O que está no coração de Deus, irmãos, é que nós tenhamos o mesmo amor que Jesus Cristo teve quando estava ali com os discípulos e pela humanidade. Ele sabendo que ele ia ser negado, mas ele amou. Ele sabendo que ele ia ser crucificado, mas ele amou. Ele sabendo que ele ia ser rejeitado até mesmo pela sua família, mas ele amou. Alamandarabaxeia. E muitas vezes nós, que temos um Deus maravilhoso em nossa vida, que temos um Espírito glorioso em nossa vida, aleluia, que sabemos que nós fomos pagos por um preço só. Um preço só. E esse preço não existe ninguém que consiga pagar no teu lugar ou por mim. E muitas vezes nós ficamos aí brigando, ficamos aí deixando o tempo passar, e a nossa comunhão muitas vezes, irmãos, como a gente percebe em alguns cultos, tem alguns irmãos que têm condição de estar no culto de Santa Ceia, mas ele não vem, ele vai no domingo ou na segunda-feira, ou seja lá, outro dia. Às vezes ele tem condição de estar comungando com o irmão, mas ele não vem porque tem alguma coisa contra o seu irmão. Jesus está voltando, e muitos vão ficar por causa disso. Se eu não tiver comunhão com meu irmão, vou ter com Deus? Não vou ter, irmão. Não vou ter. Eu não vou ter. E quero ir para o céu desse jeito. Não vai não. Que Deus tenha misericórdia. Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achar aí pode ler, irmão. Romanos 7, versículos 7 e 8. Oito. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Sem a lei o pecado está morto. Se nós não tivéssemos consciência de que existe o pecado, que ele gera morte, nós não teríamos consciência do pecado. Seríamos como o povo que antes do dilúvio fazia tudo de errado, cometia todo tipo de pecado, casavam-se, davam-se em casamento, fazia tanta miséria lá. Só que houve um pregoeiro da verdade. Houve um homem ali que era justo, reto, sincero diante de Deus, um homem que tinha o temor a Deus. E este homem era Noé, e porém era rejeitado por aquela sociedade mundana, e
terrível. Deus olhou para aquele povo, mesmo um exemplo fiel, um exemplo vivo, eles não quiseram saber de Noé. Continuaram fazendo toda a maldade, tudo de errado. Aconteceu de vir o dilúvio. Depois veio a cidade de Sodoma e Gomorra, que os homens continuavam fazendo a mesma coisa. Mas tinha um homem ali também que era diferente. Ele e sua família. Ló estava ali naquela cidade. Mas por amor de Ló, Deus foi lá e tirou Ló com mão forte daquela cidade. E destruiu toda aquela cidade corrompida. Toda aquela cidade má. Deus foi lá e destruiu por amor de Ló. Nem tanto por amor da família de Ló, mas por amor de Ló. Deus fez isso. Eles não tinham assim uma consciência do pecado. Sabiam que estavam fazendo algo de errado, mas não tinham uma consciência. Hoje a humanidade tem consciência do pecado. Existem as leis aí, secular, né? Porém os homens continuam transgredindo as leis. Mesmo sabendo que vão pagar um preço, continuam transgredindo. Moisés veio, trouxe os mandamentos. E os homens continuaram transgredindo contra os mandamentos. Veio o castigo de Deus. E a palavra do Senhor diz que aquela geração má, aquela geração terrível, ela não pôde entrar na terra prometida. Mesmo Deus tendo tanta misericórdia e trazendo para eles, aqui está a cartilha para vocês ler, para vocês viverem isso aí. Basta ler e viver isso aí, e vocês vão ganhar a terra que eu tenho jurado aos vossos pais. Terra que mana leite e mel, lugar bom. E o que eles fizeram, irmãos? A palavra do Senhor diz que foi tombando por meio do deserto, até chegar lá no final, quando foi adentrar. Mandaram quantos espias? Quantos espias foram? Quantos? 12. Só que tinha 10 lá que já estavam. Não, a terra lá não presta. Olha, realmente o lugar lá é grande, é espaçoso, tem tudo do bom e do melhor, mas só que não é para nós não. Não é para nós não. Mas tinha 2 que era crente de verdade. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Aleluia, tinha 2 lá. Não, olha, é difícil, mas vamos ganhar a força. A palavra do Senhor diz que o céu é ganhado o quê? A força. É ganhado a força o céu. Tá difícil, mas só mais um pouquinho. Aleluia. Tá machucando, tá apertando, tá decepcionado muitas vezes, mas é só mais um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um Deus que está do nosso lado, irmãos. Ele está do nosso lado. Então o apóstolo dizendo, olha, enquanto eu não tinha consciência do pecado para mim, mas agora é diferente. Aleluia. Eu não quero mais morrer nas minhas consciências. Eu não quero perecer. O Senhor tem preparado algo melhor. Aleluia. O céu é para aqueles que vencem, irmãos. É para aqueles que vencem. Aleluia, glória a Deus. Não questione Deus muitas vezes porque morreu fulano de tal, morreu. Não questione não. Se morreu em Cristo, fique tranquilo. Esses dias eu estava falando, irmãos, eu percebi algo diferente na vida de fulano. E cheguei a conversar. Falou que estava tudo bem. Mas só que eu vi o que Deus ia, o que ele ia, o que o homem ia fazer depois. E Deus tomou uma providência. Deus foi lá, preparou e levou e pronto. Deus faz desse jeito. Nós somos fracos, viu, irmãos?
Tem alguém que diz ser forte aqui? Tem alguém que pode bater? Eu sou forte. Não. O apóstolo Paulo, ele dizia, olha, eu posso todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Se ele não me fortaleceu, eu estou perdido. Se ele não tiver compaixão da minha alma, eu vou para o inferno. Se ele não se manifestar na minha vida e me dar condição de eu vencer o pecado e o mundo, olha, irmão, a gente não é nada não. Nós somos pequenos, falhos, fracos, mas em Cristo nós fazemos proezas. Nós podemos muito no Senhor, porque Ele está em nós e nós estamos nele. O apóstolo Paulo dizia, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, olha, se eu viver em eu mesmo, eu vou fazer tudo aquilo que eu já fazia e posso fazer pior. Mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então a vida deste mundo, uma vida de consciência, não é para nós não, irmão. Podemos até querer ter alguma coisa, querer ser alguma coisa, mas não devemos nos apegar a isso. Devemos nos apegar com o céu, com as promessas do Senhor. Se Deus te der riqueza, amém, glorifique ao Senhor, mas sabe utilizar, porque a riqueza mal utilizada, ela pode levar para a cova e para o inferno também. Foi questionado, mas Senhor, por que são poucos os ricos, né? Porque eles têm um amor na sua riqueza. Eles têm um amor na sua riqueza. Mas a nossa riqueza não é terrena. Aleluia. Enquanto estamos aqui, somos supridos pelo Senhor. O Jeová Jiré, Ele é o Deus que provê todas as coisas em nossas vidas. Então estamos bem, irmãos. Estamos bem. Podemos exaltar, bem dizer ao Senhor, vir para a casa do Senhor, dar glória a Deus e aleluia, porque o dia de amanhã não é nosso, não é do Senhor. E Ele é o Deus provedor do amanhã. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor também aqui, onde nós lemos em Tito. Tito, capítulo 2. Está escrito: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a consciências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Sobriedade quer dizer, olha, afaste do vinho, daquilo que pode conturbar a tua mente, atrapalhar a tua mente. Sobriedade quer falar também, olha, nem tudo aquilo que você acha que é de Deus, é de Deus. Nem tudo que a mídia diz que é de Deus, tenha cuidado. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna. É nela. O mundo aí está torcendo o Evangelho, o mundo aí está inventando outro Cristo, estão inventando um tipo de salvação que não é a salvação que nós cremos. Estão inventando tudo para tirar a nossa sobriedade, para tentar nos embriagar com aquilo que eles jogam na nossa mente, para que a gente não pense nas coisas que são de cima. O mundo está desse jeito, irmãos. Quem não crê no Senhor Jesus Cristo, quem não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma, aquele que não está verdadeiramente firme na presença do Senhor, corre o risco terrível de ser iludido e jogado de uma maneira tão terrível nas trevas. A palavra do Senhor fala sobre aquelas virgens, 5 prudentes e 5 loucas ou imprudentes, nécias. Mulheres que estavam todas ali, esperando o quê? O noivo. Elas tinham o mesmo propósito, tinham o mesmo pensamento, estavam com a mesma veste. O sentimento era o mesmo. Não, nós vamos encontrar o noivo.
Só que o mundo não está esperando o noivo. Aleluia. O mundo não está nem preocupado com a noiva do Cordeiro. Nem um pouquinho. Se ele puder manchar a tua roupa, ele vai fazer isso. Se ele puder colocar alguma coisa na tua cabeça para que você não lembre da tua salvação e despreze a tua salvação, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha, temos que estar, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Quem achar pode ler, irmãos. Leia aí com voz bem alta aí, um dos irmãos. Maravilha. Vou repetir aqui, a minha tradução diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos for oferecido na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios. Aleluia. Esperai na graça. Esperai na graça. A graça que foi revelada um dia na cruz do Calvário. E que um dia falou, olha, vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim, para que onde eu estiver vós estejais também. A graça, ela nos fez essa promessa. Apenas, embora muitos, até mesmo no livro de Pedro, no livro de Pedro mesmo, fala que Primeira Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4. Está escrito assim no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, malfeitor, ou como se entremete em negócio alheio, mas se padeça como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Glória a Deus. Viver uma vida aqui justa, sóbria, piamente. Fique tranquilo. Nós estamos na mão do Senhor. Se nós perecermos nessa terra aqui, nós sabemos para onde nós vamos. Nós somos julgados pelo Senhor. Todo mês nós fazemos a leitura de julgamento, né? Se nós nos julgássemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, se nós nos julgássemos a nós mesmos,
quem é que nos julgaria? Quem nos julgaria? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, quem é que nos julgaria? Ninguém. Mas a palavra do Senhor diz: mas quando somos julgados, quando recebemos a palavra do Senhor e ela nos julga, ela nos orienta, ela nos exorta, ela nos mostra o caminho que devemos andar. Tenha consciência disso. Você não vai ser julgado com o mundo, não. Não seremos julgados com o mundo, porque o mundo ouve a palavra e não pratica. O mundo rejeita a palavra do Senhor. O mundo não está nem aí para o céu. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos julgados. Já estamos sendo julgados pelo Senhor. Nós temos falado, irmãos, muitas vezes que muitos daqueles que dizem ser fortes, estarem por cima, achar que não depende de ninguém, homens gananciosos, fraudulentos, enganadores, homens soberbos. Eu não estou falando do mundo, não. Não falo dos que estão lá no mundo perdido, não. Falo daqueles que estão usando o evangelho como a fé. Esses homens serão terrivelmente julgados. E a gente vai ver coisas acontecendo que a gente vai ficar: meu Deus, que negócio é esse dentro da tua igreja? Fique tranquilo, Deus conhece os seus. Alá manarabaxeia. Deus conhece os seus. Aleluia, a salvação é isso. Nós estamos sendo guardados num lugar seguro por Deus. Abrace a tua salvação. Aleluia, não deixe que ninguém venha te enganar, não. Não deixe que ninguém venha colocar outro evangelho na tua mente, não. Não deixe que ninguém venha pregar outra palavra a não ser a palavra de Cristo, verdadeira, santa, pura e fiel, digna de toda aceitação. Porque tem muitos hoje que já estão se deixando levar, apostatando da fé. E de repente, depois da apostasia, dizem que viram ateus, já não acreditam mais em ninguém. E depois de dizer que são ateus, agora eu vou experimentar o outro lado. Quantos estão fazendo isso? Quantos que estavam lá em cima hoje estão experimentando o outro lado? Hoje estão sendo serviçais de Satanás, aprisionados, e muitas vezes até dizendo que estão pregando a palavra de Deus, mas estão pregando do jeito que estão, servindo a si mesmo. Servindo a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos atentar para essa tão grande salvação. Os judeus, a palavra do Senhor em Romanos capítulo 16, 11, Romanos capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor. Palavra que eu gosto muito, 11:24, Romanos 11:24, para a gente prestar mais atenção nisso aí. Não é porque nós estamos em Cristo, não é porque nós estamos de pé, não é porque nós confiamos e temos um coração aí voltado para o Evangelho, falando: eu estou salvo em Cristo Jesus. Mas sabe que alguém está sofrendo por causa disso. Alguém está sofrendo por causa disso. Romanos capítulo 11, versículo 24. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quantos mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira? Quer dizer, depois que Jesus Cristo
cumprir aqui na igreja. Ou seja, depois que a igreja passar pela fase que nós estamos aqui, somos gentios, mas somos enxertados no Senhor. Mas vai haver um momento que o Senhor vai enxertar novamente o povo de Israel em si. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Entendeu? Eles são inimigos do evangelho de Cristo por causa da gente, viu, irmãos? Eles estão pagando um grande preço. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelo Israel. Devemos orar por eles, para que Deus abra o coração deles, a mente, e eles venham se converter ao Senhor. E quando isso acontecer, a porta da graça se fechará. Feliz é aquele que está abraçado na salvação. Alamandarabaxeia. Feliz é aquele que está em Cristo e Cristo está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, irmãos, não é tempo da gente ficar preocupado com o dia de amanhã. É tempo de nós nos preocuparmos hoje, de estar de pé na presença do Senhor, de manter a nossa lâmpada acesa. Aleluia, como aquelas virgens prudentes, manter acesa as suas lamparinas, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor, e preparadas para quando dizer: olha, aí vem o noivo. Elas não se atemorizar, elas não ficam preocupadas: acabou o azeite. Não, estamos de bem com o esposo. Aleluia, aí vem o noivo. Vamos entrar, porque nós conseguimos olhar onde nós estamos pisando, conseguimos enxergar o caminho que estamos andando, conseguimos ver a porta de escape para nós. Alamandarabaxeia. Quem tem a lamparina acesa, irmão, vai enxergar a porta de escape. Quem tem, aleluia, lâmpada nos seus pés, consegue enxergar o caminho da verdade e não se embaraça com as coisas dessa vida, mas mantém um coração puro, sóbrio diante do Senhor. Uma vida de temor, uma vida de vocação, uma vida de consciência. Anai darabaxeia. Uma vida que a gente possa dizer: olha, eu sei que está difícil. Às vezes eu tropeço no meio do caminho, às vezes eu escorrego, machuco, mas eu vou continuar prosseguindo. Mesmo tendo lâmpada nos meus pés, mesmo tendo uma bússola verdadeira, mesmo sabendo que a porta já está bem na frente. Mas está difícil chegar. Mas eu vou chegar, você vai chegar. Nós iremos chegar. Aleluia. Então somente abrace. Abrace. Abrace essa tão maravilhosa salvação que nos foi assim presenteada, que nos foi oferecida. Aleluia. Abrace com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, para que quando chegar aquele dia, você poder ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai,
Deixa a palavra do Senhor. Deixa a palavra do Senhor ela te julgar. Deixa a palavra do Senhor te moer, irmão. Deixa a palavra do Senhor muitas vezes nos açoitar, para que a gente possamos ser consolados e fortalecidos por Ele. Aleluia. Porque o bom pastor, ele faz isso. O bom pastor, a palavra do Senhor diz que Deus, ele castiga, exorta e castiga, né? Todos aqueles que ele tem. Alguém que é amado do Senhor aqui? Aleluia. O evangelho do Senhor Jesus está tendo valor na tua vida? A palavra do Senhor, ela tem entrado no teu coração e feito morada? Aleluia. O prazer que desce do céu sobre a tua vida, ainda você está sentindo? Você ainda tem prazer em falar em mistérios com o Senhor? Você tem prazer ainda em orar, em buscar a presença do Senhor? Você ainda tem prazer em ler a palavra do Senhor? Você ainda tem prazer em pedir perdão para o teu irmão, para andar em comunhão com ele até o fim? Enquanto nós estivermos assim, irmão, fique tranquilo. Vem luta, vem dificuldade, vem tudo isso, mas maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é aquele que nos chamou, nos tirou das trevas. Ele já nos tirou de lá e nos colocou na sua maravilhosa luz, para andarmos nesse tempo presente, sóbrios, piamente e justos, sinceros e tementes a Deus. Amém, irmãos? Maravilha. Que Deus vos abençoe, no nome santo do Senhor Jesus.